Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia onde tivemos a roda de conversa aqui na Casa de Amor, e a mensagem de hoje foi bem importante, né, para que tivessem reflexões bem impactantes, vamos se dizer assim. Bom, a poesia de hoje é Herança Bendita, né? Então, a primeira coisa da roda de conversa foi a gente refletir o que seria essa herança bendita. Muitas pessoas trouxeram, pode estar envolvendo com família, algo bom, né? Algo que foi passado, né, de gerações e gerações. Então, foi trazido, né, essas hipóteses, vamos se dizer assim. Vamos começar então com a poesia. João trabalha de sol a sol. Afinal, tem 5 filhos, todos meninos, como sempre desejou. Depois que eles nasceram, nunca mais teve um dia de folga para passear com a sua esposa Lia. Então aqui já trouxe uma reflexão aonde são as nossas escolhas, né? Escolhas de cada um, escolhas de casais, aonde nós fazemos algumas escolhas e para que essas escolhas, né, realizadas, a gente acaba tendo um fardo, né, a ser carregado também. Então, na escolha deste casal de ter 5 filhos, muito provavelmente, um período de tempo, eles realmente tiveram que se doar muito mais para conseguir, sendo assim, dar a formação, o sustento e a educação para estes filhos. Todo dia é dia de buscar soldo para alimentar tantos filhos, mas isto quando eram pequenos. Agora já se tornaram adultos. Por que nada mudou? João envelheceu, Lia também, e os meninos não querem nem saber de trabalhar para ajudar o pai. Aqui já traz uma outra reflexão, aonde muitos pais, né, e nós mesmos, sempre que de alguma forma recebemos uma educação, e esta educação, para quando iremos transferir para os nossos filhos, nós sempre queremos dar a mais do que nós recebemos, né? Então, de alguma forma, nós não medimos esforços, né, nós pais, para dar o que os nossos filhos pedem. Claro que nem sempre conseguimos, né, a todo momento, dar tudo que é pedido, né? Também tem que ter um certo equilíbrio. Mas, na maioria das vezes, nós como os pais, damos, né, aos nossos filhos, ou provemos para os nossos filhos, algo a mais do que a gente recebeu como filho. E de alguma forma, isso tem que ter uma reflexão, porque é bem o que está trazendo aqui. Até que certo ponto, nós como pais, temos que nos submeter para entregar para os nossos filhos algo que às vezes nem nós mesmos temos, né? Então, e aí até um certo ponto, né, não é que os pais estão pedindo para que os filhos de alguma forma retribuam, né, aquilo que receberam, mas no contexto aqui da poesia é o que traz um pouquinho aqui, né? Que alguns dos filhos, né, não sei se todos os 5, mas alguns ainda continuam, né, aguardando o pai João aqui, né, trazer o sustento, pois não querem trabalhar, né, e de alguma forma fazendo com que o pai ainda tenha que ser o provedor da família aqui e não eles em cada uma das suas caminhadas, né?
Que história mais triste, mas infelizmente a mesma de muitas famílias espalhadas pelo planeta. Preciso agora versar sobre este problema tão comum nos dias de hoje. Filhos preguiçosos que se acolhem na sombra dos pais e se negam a prosseguir sozinhos. O Pai Celeste já tinha previsto que isto ocorreria no dia que pais cientes de sua responsabilidade dariam a vida para dar o melhor para os filhos que acolheram. Então aqui já traz um pouquinho, né? Pelo menos alguns exemplos que foram trazidos aqui na roda de conversa, onde os pais, de alguma forma, criaram seus filhos, né, para a vida. Então, até certo ponto, precisamos dar a educação, a alimentação e precisamos também, de alguma forma, fazer reflexões se estamos criando nossos filhos para a vida ou se estamos criando os filhos para que sempre fiquem dependentes de nós. Sendo que em algum determinado momento da vida, né, por mais difícil que seja e o mais comum é que os pais deixem seus filhos na vida terrena e aí, em algum momento, os filhos também têm que passar a ser líderes, né? Vamos dizer assim, da própria vida. Mas o que deu errado? Nada deu errado. Os filhos um dia acordarão, pois nada é imutável neste universo bendito. Pena que pode ser tarde, como aconteceu com a filha de uma grande amiga, que hoje está conosco. Quando a jovem se viu sozinha, culpou os céus pela mãe que perdeu e que vivia para satisfazer as suas vontades. O que ela não sabe é que a mãe partiu exatamente para que ela acordasse. Foi por amor extremo. Então aqui a gente vê, né, algumas gerações, alguns filhos que ainda estão debaixo da asa dos filhos e que em algum momento vão despertar. Pode ser tarde ou pode ser cedo, mas cedo ou tarde vão despertar. Porque se não despertarem enquanto os pais ainda estão vivos, quando os pais, né, as consciências dos pais evoluírem e não estiverem mais aqui encarnados, com certeza os filhos que aqui ficarão terão que se virar de alguma forma. Então, aí uma visão trazida na roda de conversa é que é melhor que esse despertar dos filhos aconteça enquanto os pais ainda estão vivos, porque de alguma forma poderão usufruir em conjunto, né? E sem deixar este fardo com os pais. Pode demorar milênios, mas um dia a jovem vai entender que trabalho é pessoal e intransferível. O pai permite que alguém faça por outrem, apenas em caso de absoluto impedimento, não por preguiça ou arrogância. Aqui vem um puxão de orelha, aonde realmente, trazendo exemplos também citados aqui na roda de conversa, que
os pais não medem esforços, mas às vezes os filhos precisam, né, ter algumas frustrações para que assim a sua evolução aconteça. E essa evolução, foi como foi dito, é melhor que ocorra enquanto estamos, né, pais aqui presentes, e que de alguma forma, se acontecer algo, claro que os filhos serão amparados, né, do que acontecer quando já não estivermos mais aqui encarnados. A gente vê muito, né, atualmente, as diferenças das gerações, de formas de pensar, formas de se relacionar, formas de se locomover. E essas mudanças acontecem, são cíclicas. Foi citado, né, na roda de conversa, a moda, né? A moda sempre retorna. Se vocês olharem, muitas das roupas que se usavam antigamente, né, vamos dizer assim, uma calça boca de sino, atualmente está voltando, né, uma calça com uma boca maior, né, para mulheres, para homens a boca mais fina, justa, enfim, são modas, são ciclos e que acontecem e que se geralmente retornam. A gente vai vendo também as gerações, né? A gente consegue observar um pouquinho mais, claro, recentemente, com a nossa filha que tem 8 anos e o nosso filho agora que vai fazer 1 ano, o quão diferente cada um né? Mesmo que você dê a mesma educação, cada um vai ser de uma forma, né? Então, a gente precisa entender esses ciclos para que cada filho, a gente tenha uma comunicação com cada um dos nossos filhos, né? Então, quando a gente diz, a educação foi a mesma, mas fulano de tal prosperou, fulano de tal ainda vive com os pais. Não tem problema, desde que cada comunicação com cada um tenha sido de forma assertiva, né? Então, o desenvolvimento de cada filho acontece de forma diferente, né? E o que a gente pode deixar de, vamos dizer assim, herança, é a nossa essência, né? Então, isso é o mais importante, é fazer com que a essência, a educação dos nossos filhos sejam de pessoas dignas, né? E aí sim, se ele vai trabalhar com algo, se vai trabalhar com outro, cada um vai ter a sua escolha. Mas a melhor herança que nós deixamos não é nem bens materiais, dinheiro, nem nada disso. Mas a melhor herança que nós deixamos é realmente a essência da vida. Isso dizendo aqui, tá, pessoal? Se é certo ou se é errado, mas é um pensamento. Portanto, os filhos de João, a filha da nossa querida amiga e de todos os outros que se negam em fazer suas próprias tarefas, acordem enquanto é tempo. Seus pais estão fazendo tudo certo. Não os culpe, nem culpe os céus. Por sua falta de brios em se lançar ao trabalho edificante, poeta estelar, por elas orar. Então, esse trabalho edificante, né? A gente já vê sinais, pessoal, aonde faculdade, será que daqui 10 anos terá? Não sabemos. Muitas pessoas, né, que fizeram faculdades, do caso eu também, utiliza muito pouco da teoria, né? Então nós utilizamos muito mais da nossa experiência, né, e vivência. Então pode ser que no futuro, né, eu com uma filha de 8 anos, daqui 10, talvez ainda tenha faculdade, né, ou cursos, né? O nosso filho de 1, daqui 17, será que terá faculdade? Mas isso a gente vai saber no futuro. Não podemos
nos ficar ansiosos para saber. Temos que viver o presente e é aquilo que a gente diz, né? A gente não, né? Todo mundo diz. Precisamos de alguma forma acreditar. E o mais importante é sermos simples, objetivos e estarmos alinhados com a essência, né? Então, geralmente aquele arroz com feijão nunca erra, pessoal, tá? Vamos ser o menos é mais, tá? Que aí as coisas fluem, né? E tudo acontece na maneira e no momento certo. Então, o despertar de cada um vai acontecer da melhor maneira possível e no momento exato que é para acontecer esse despertar. Então, essa herança bendita é exatamente isso. É a gente deixar para os nossos filhos ou para as pessoas que estão ao nosso entorno que a essência da vida vai muito mais além do que os bens materiais, né? E sim vai totalmente de encontro com a evolução da nossa consciência, com a nossa evolução e o nosso caminhar. Então, sempre que a gente precisar de alguma energia, a gente encontra. A gente encontra aonde? Na própria natureza, no sentir, no tocar, tá? Então essa foi a roda de conversa e a mensagem que deixamos para todos. Muito obrigado e até a próxima roda de conversa.